Olá, seja muito bem-vindo para mais uma live. Hoje a live 20ª da nossa mentoria Metanoia, mudança de mentalidade. Estamos na reta final, 20 dias em que nós nos encontramos aqui todas as manhãs para falar de algum tema muito relevante. Hoje nós vamos falar sobre criar rituais. Você tem algum ritual saudável? Então são liturgias diárias, prepare um quarto de guerra para você, um lugar onde você possa ter uma comunhão com Deus. Separe um espaço onde você possa trabalhar seus alvos em oração. Coloque post-it, que tem um filme muito interessante que te ensina, Quarto de Guerra. Se você nunca assistiu, assista, porque ele vem a somar muito nessa vida espiritual e a te ensinar a lutar as tuas batalhas. Aquilo que você está passando na sua família, na sua vida, muitas vezes é um chamado de Deus para o particular, um chamado para o secreto. E às vezes a gente não entende, a gente fica pedindo socorro para a nossa volta, mas Deus não quer que a gente peça socorro, Ele quer que nós paramos para pedir socorro diretamente para Ele, não ficarmos pedindo socorro para os outros. Então muitas vezes as situações que chegam à nossa vida são um chamado, então a gente precisa ter discernimento, é o Senhor me chamando para o secreto. Chegou o tempo de eu parar de pedir oração para os outros e eu começar a me desenvolver espiritualmente. Faça a sua parede do futuro com fotos inspiradoras. Eu vou mostrar a minha para você, depois fica aqui na live que eu vou mostrar meu quadro dos sonhos ali. Abacuque 2:2 fala sobre isso. Ele diz: escreva a sua visão em tábuas, para que até quem passe correndo veja, consiga decifrar aquilo que você quer. Olha só, mesmo que você tá no teu dia a dia ali correndo, você passa ali naquela parede no teu quarto ou na tua sala e você vê o teus sonhos, os teus objetivos, as tuas metas muito bem claras. Então você vê, você mentaliza aquelas fotos e você sabe aonde você quer chegar. Ela te dá um direcionamento. Então a própria palavra de Deus já nos dá esse direcionamento, que nós somos visuais, nós precisamos visualizar e mentalizar e atrair essas bênçãos para a nossa vida. Então faça a sua parede dos sonhos, daquilo que você está buscando, guarde um tempo de devocional, tem um caderno, a gente falou nesses 20 dias sobre ler a palavra, sobre a palavra é Jesus, é você trazer Jesus para a sua vida. E sempre que você, Rose, eu não sei como orar, ore a palavra, pegue os salmos, ore o salmo primeiro e depois no outro dia o salmo 2, o salmo 3 e assim por diante. Ou ore o salmo do seu próximo aniversário. Como eu estou com 48 anos, eu já estou orando o salmo 49. Sempre o próximo salmo você atrai as bênçãos do seu próximo ano. Então isso é um ensinamento judaico para quem anda com rabinos. Isso é muito, muito interessante porque a gente vai aprendendo, Eu não sou judia, eu sou gentia, A graça me alcançou, mas eu gosto de andar com os rabinos e ler os livros rabínicos, porque eles nos trazem a real essência da palavra de Deus, do hebraico. Então, é maravilhoso porque tem uma profundidade imensa e dá uma amplitude de consciência com relação a ler a palavra. Traz novos sentidos. Tenha o jejum como uma prática na sua vida. Então, quando eu me abstenho de comida, eu estou dizendo para mim mesmo que eu quero alcançar algo muito maior do que me alimentar. Que existe algo mais interessante para mim na minha vida do que me alimentar. Eu estou dizendo não para mim mesma e o sucesso na vida vem dos nãos que eu dou para mim mesma. Uma pessoa a minha irmã fez uma dieta, perdeu 40 quilos. Aquilo que eu vejo no corpo dela é um fruto dos nãos que ela deu para ela mesma no secreto. Quantos nãos ela teve que dar para a ansiedade, para a compulsão alimentar, para dizer que ela não ia comer aquela quantidade, mas somente aquela quantidade que ela precisa para viver e não viver para comer. Então passou por uma reeducação alimentar aqui na mente, de dizer não, você precisa ir até esse limite. Daqui para frente você não precisa, é excesso, você vai sobrecarregar o seu corpo. Então é diário isso. Então o resultado que as pessoas veem é os nãos que eu dei para mim no secreto. Na construção de um corpo saudável, na construção de uma vida espiritual. Eu estar aqui fazendo uma live hoje
é o resultado dos nãos que eu dei para mim. Porque a minha vontade, a minha zona de conforto, me diz, não precisa fazer isso, capaz. E eu tive que lidar com os meus medos, com os meus traumas, com o que os outros iam pensar. Quando eu li o livro da Joyce Meyer, como se libertar do direito de agradar a tudo, da vontade de agradar a todos, uma coisa, é algo assim o título do livro dela, mas é libertador. E eu também fui atrás de curso, fiz curso de oradores e palestrantes, porque eu sabia que eu tinha um chamado para falar, mas eu me travava, abria a câmera, eu fiquei muito tempo fazendo vídeos e deletando, fazia e deletava, treinando lá na câmera mesmo do celular. Por quê? Porque eu não me achava capaz, porque eu achava que eu não ia dar conta, porque eu ficava pensando, e se não vier a palavra certa na hora? A palavra certa está dentro de nós. Quando eu estudo, quando eu leio bons livros, quando eu estou baseada naquilo que eu vou falar, a palavra vai vir, no momento certo ela vai vir, em algum momento você vai sacar aquilo que você leu lá no secreto. Então eu estar fazendo uma live aqui não aconteceu por acaso, existe toda uma construção. Então não pense que você vai hoje abrir a câmera, a Rosa diz que eu tenho que fazer live sem conteúdo nenhum. Pelo menos da palavra ou de algum bom livro que você esteja lendo, você tem que ter autoridade para falar. Porque vir aqui abrir uma câmera, eu preciso ter autoridade naquilo que eu vou falar. Autoridade naquilo que eu estou vivendo. Porque a minha autoridade no falar, ela vem daquilo que eu já venci. Então, se eu estou aqui fazendo uma live todos os dias durante esses 20 dias, isso quer dizer o quê? Que houve bom dia, Odete, que houve uma construção nesse secreto. Que eu fui buscar me conhecer, buscar entender quais eram as minhas travas, o que me impedia de vir aqui falar. Então eu entendi que o que me impedia era pensar no que os outros iam pensar sobre mim. Então olha só, quando a gente conhece as nossas travas, fica mais fácil nós lidarmos com os nossos medos, com as nossas batalhas, porque daí eu conheço meu inimigo. Então eu li esse livro da Joyce Meyer, Como se libertar do direito de agradar a todos. Também fui fazer curso de oradores e palestrantes, e lá no curso de oradores e palestrantes, teve um certo momento, no primeiro dia já, que ele disse, agora vocês larguem a apostila e vamos fazer uma live. Cada um vai pegar um versículo, ou uma frase, algo que esteja na sua mente, você vai abrir a câmera e você vai falar. Então é se desafiando que a gente sai do lugar. Bom dia, Leide, seja bem-vinda. Então, quando eu me desafio, eu me movimento. Quando eu me desafio, eu saio do lugar que eu estou. Então, hoje a gente está falando sobre rituais, sobre eu criar rituais que me tirem deste lugar que eu estou hoje. Faça pegue um caderno e faça, escreva quais os rituais que você precisa ter. Eu trabalho com as 3 áreas, né? Eu tenho um grupo que se chama Espírito, Alma e Corpo. A gente se reúne todas as segundas e sextas-feiras. É um grupo para mulheres, crescimento e desenvolvimento, espírito, alma e corpo. Então, se você tem interesse, acesse o link da minha bio aqui e entre lá, é gratuito, tá? E tem os meus e-books também, se você quiser me ajudar nesse meu ministério, é só acessar o link da minha bio e adquirir os meus e-books. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Então, quando eu trabalho, Rose, gosto de trabalhar espírito, alma e corpo, porque nós somos triunos. Não adianta eu vir aqui falar só do corpo e estar cheia de dores na minha alma e não saber quem eu sou espiritualmente, filha amada de Deus. Eu vou ficar perdida. Vou continuar perdida sem saber o que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito. Então não existe propósito sem essas 3 áreas estarem curadas. Então eu preciso criar rituais para o espírito. O que eu preciso fazer para me desenvolver espiritualmente? Primeiramente, saber quem eu sou. Gênesis fala que nós somos filhos, criados à imagem e semelhança de Deus. O livro de Romanos fala que nós somos filhos, nós fomos feitos filhos a partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós. A morte de Jesus nos trouxe a filiação, nos reconciliou com o Pai depois da queda de Adão. Nos reconciliou com o Pai. Então, assim,
onde está essa filiação, Rosa? É isso que eu busquei uma vida toda. A pergunta quem eu sou. Com 44, hoje eu tenho 48, com 44 anos, quando iniciou a pandemia, ali no início de 2020, essa pergunta me fazia, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? A minha vida tinha perdido sentido, porque eu tinha perdido meu emprego, sempre tive bons cargos, de repente eu vivia para o meu trabalho, de repente eu me vi paralisada, e tudo aquilo que para mim era importante não existia mais, tinha desmoronado. E daí eu comecei a procurar cursos para fazer e fui fazer um curso de coaching. Era 40 dias, 2 lives todas de manhã, às 6 e às 18 horas, eu fiz certinho. E teve um dia que o coach lá perguntou assim, quem é você? E de repente aquilo foi um choque, como se algo assim me jogasse no chão, porque era a pergunta que eu me fiz a vida toda. Quem sou eu? Quem é o responsável em dizer para mim quem eu sou? São os meus pais. Um adulto perdido, ele quer dizer o quê? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele está com uma mentalidade de órfão. E o inimigo das nossas almas, ele se apodera nessa mentalidade de orfandade. E nós não conseguimos acessar o nosso Deus como Pai perfeito, porque nós transferimos para Deus a visão que nós temos do nosso pai, da nossa mãe. Porque os nossos pais, eles são responsáveis em apresentar Deus para nós. Olha a responsabilidade disso. Porque nós estamos... Aí é fácil hoje vir nas redes sociais, que nem a gente vê, essa geração está perdida. Porque não sei o quê. Porque não tem mais ninguém preparado para o mercado de trabalho. Mas quem que errou? Fomos nós. Nós que trouxemos essa geração para cá, então cabe a nós hoje nos posicionarmos em Deus. O que eu preciso fazer para mudar essa geração? Só oração e jejum vai mudar essa geração. Só você declarar na tua casa, como mãe, como pai, eu errei. Primeiro reconhecer o erro. Eu errei nessas áreas, eu me perdoo, se libere perdão, porque Jesus já te perdoou lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas frustrações, todas as nossas limitações. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Essa semana a gente teve uma live, se você voltar lá, vai estar lá escrito, arrependa-se. Então, a metanoia, que é o que nós estamos fazendo nesses 21 dias aqui, é arrependimento, é mudança de mentalidade. Não existe mudança de mentalidade, mudança de vida sem arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. Então, você vai dizer, eu me arrependo pela mãe que eu fui. Eu me arrependo por não ter te apresentado, não ter apresentado esse Deus maravilhoso que eu sirvo hoje para os meus filhos. Eu sinto muito. Porque eu dei para os meus filhos aquilo que foi me dado, eu dei o melhor que eu podia para eles. Mas eu não sabia. Licença. Faltou a voz. Eu não sabia que eu era responsável, que eu apresentaria a Deus para os meus filhos. Eu realmente não sabia. Eu sinto muito, Senhor. O Espírito Santo me dá estratégias agora para que eu possa orar por essa geração que está aí, pelos meus filhos, pelos adolescentes da minha igreja, para que se levante uma geração que tenha a unção das tribos de Judá, Zancar e Zebulon, que eram as tribos que iam na frente na caminhada no deserto. Eles eram os desbravadores, eles eram aqueles que tinham autoridade, que iam limpando os caminhos, que iam abrindo o caminho. É isso que nós precisamos para essa geração que tem a unção do céu, que veio para fazer a diferença. Então comece a orar pelos teus filhos e diga, Senhor, eu abençoo a vida dos meus filhos. Que os meus filhos tenham a unção das tribos de Judá, Zancar e Zebulon, que na marcha lá no deserto eles iam na frente, eles tinham autoridade, eles abriam caminho. É isso que eu quero para a vida dos meus filhos. Comece a profetizar, comece a estudar como orar pelos teus filhos. Lá no nosso grupo nós estamos ensinando isso, todas as segundas e sextas-feiras. Mães posicionadas, mães para um novo tempo, mães que preparam uma geração. Eu digo que a geração que está aqui, que nós trouxemos, nós precisamos reparar. Nós somos os Neemias, as Neemias que o Senhor está levantando para este tempo, as reparadoras de brecha, aquelas que constroem a partir de escombros.
Neemias foi chamado a reconstruir os muros de Jerusalém. E ele foi lá e ele viu o que dava para recuperar e o que precisava de novo. Você precisa saber o que dá para recuperar e o que não dá. Você precisa chamar o Espírito Santo. Chamar o Espírito Santo para que te ajude, para que te dê sabedoria naquilo que você precisa fazer. Então, crie rituais para você. O que os rituais vão te fazer? Vão fazer com que você se mova. Ah, Rose, passa o dia inteiro eu não oro. Determina. Eu acordei às 4h30 hoje. Já fiz o meu devocional, já fiz as minhas orações, já li a palavra, agora estou aqui fazendo a minha live. Então assim, se eu acordar às 8, eu já não conseguiria fazer isso, porque daí eu tenho que fazer café para o meu esposo. Então eu tenho que acordar e fazer as coisas para Deus antes de ter que fazer as minhas obrigações como mulher ou como mãe. E você acha que eu me sinto cansada durante o dia? Não. O Senhor vai restituir a tua força, vai te dar autoridade, vai te dar sabedoria para lidar com o seu dia de uma forma sobrenatural. Você precisa definir o que é prioridade para a sua vida. Se você quer sair do lugar, você precisa dizer não para outras coisas. Dizer não para aquela hora mais de sono, dizer não para a tua cama, dizer não para quê? Para que você tenha mais de Deus, porque você é um resultado dos nãos que você dá para você mesmo, para a sua zona de conforto. Então assim, não pense que eu estou aqui esses 20 dias, que eu não gostaria. Aqui na minha cidade é frio, hoje está muito frio, hoje deve estar uns 3 graus. Que eu não gostaria de estar lá na cama com meu esposo quentinho, mas eu tenho que definir o que é prioridade para mim. E hoje a minha prioridade é evoluir espiritualmente. É estar na presença do meu Abba. É saber que até aqui, até os 48 anos, tudo que eu fiz foi na força do meu braço. Mas agora é com Deus, eu preciso caminhar com Ele. Eu disse, Senhor, até aqui eu andei no que eu sabia, mas agora eu preciso andar naquilo que Tu queres para mim. Eu cansei de andar naquilo que eu sabia, nas minhas vontades. Não faz mais sentido. O meu sentido agora é fazer a Tua vontade. É quando a gente descobre a nossa real identidade. É assim. Depois que eu me curei, que eu tirei toda... Eu digo que a gente é como uma cebola, né? É a nossa essência, a nossa real identidade em Deus. Ela quando vem para cá, né? Que a gente passa pela concepção, lá no óvulo da mãe, no espermatozoide do pai. A gente vem, né? Pleno em Deus. Mas aqui, o mundo começa a colocar camadas em nós. Lá no útero já tem traumas, rejeição, uma camada, abandono, uma camada, brigas, uma camada. O feto sente tudo que a mãe sente e ele herda as dores da sua avó, inclusive. Porque quando a minha mãe estava na barriga da minha avó, dentro dela já estavam todos os óvulos que ela ia liberar durante toda a vida, na genética dela. Quantos meses ela iria menstruar? Então eu já estava lá sentindo tudo que a minha avó sentia. Então eu herdo não somente as características físicas, nós estamos falando de espírito, alma e corpo. Então eu herdo aqui, características físicas, cor do cabelo, cor da pele, formato da boca, formato do corpo. Eu herdo também as dores, as sensações. Lá no útero eu já tenho tudo isso. Abandono, rejeição, escassez. E eu também herdo as heranças espirituais, os legados espirituais, os cativeiros espirituais. Porque não existe maldição sem causa. Algum ancestral fez alguma coisa, matou alguém, roubou, se apropriou de terras que não deveria. Tudo isso vem no meu legado. Então eu tenho legados, bagagens no corpo, na alma e no espírito. E se eu não olhar para isso, eu vou continuar vivendo uma vida aquém daquilo que Deus tem para mim. Eu preciso me conhecer para poder fazer melhor. Então a gente está falando de se conhecer, de se conhecer e de ter uma rotina. Então eu preciso ter rotinas para o corpo, para a alma e para o espírito. Para o espírito, então é buscar a Deus, determinar, escreva, tenha um caderno, mulher, assim, está acabando o nossa mentoria. Mas assim, ninguém veio me falar ainda que comprou um caderno que está escrevendo.
Isso me preocupa muito, porque eu estou aqui 20 dias falando daquilo que já fez sucesso na minha vida. Eu estou aqui falando com autoridade, que hoje eu vivo orações daquilo que eu já escrevi. Hoje eu tenho respostas daquilo que eu já escrevi. Se você tem dificuldade de orar, ou você tem TDAH, que nem eu, vem escrever, porque quem tem TDAH não consegue se concentrar. Então eu tentava orar e fugia, e vinha 1.500 coisas na minha cabeça, mesmo acordando de madrugada, que é um horário onde a tua mente está mais tranquila. Então assim, o Senhor me deu estratégia, Ele me fez escrever as minhas orações. E o que é as minhas orações? Senhor, hoje está assim, está difícil, eu não consigo sair do lugar, eu tenho a sensação de que eu estou sozinha. E eu comecei a escrever. Hoje eu tenho uns 20 cadernos escritos. Eu sempre digo que quando o dia que eu morrer, que eu partir daqui, minha filha pega todos os meus cadernos, ela vai escrever a minha biografia. E eu preciso colocar no papel, é uma terapia. Se você não tem com quem conversar, converse com Deus, escreva para Ele. Ele vai te responder no teu coração, Ele vai fazer com que alguém venha e te dê uma resposta durante aquele dia. Sempre vai haver resposta daquilo que você escreveu lá no secreto. Leia a palavra, ore a palavra. Quando eu oro a palavra, é uma oração com resposta, porque é Jesus falando diretamente comigo. E eu sei que Jesus, Ele vai me responder num momento ou no outro, e se Ele não me responder, também é uma resposta. Porque se Ele não me responder, são orações que eu estou fazendo para a minha vontade. E a palavra oração, Pai Nosso, diz assim, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é no céu. É a vontade dele que vai prevalecer. Se você não tem resposta, a sua vontade não está alinhada com a dele. Não fique insistindo. De Senhor, me ensina, porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Ele olha as nossas dificuldades de orar, mas ele vê a nossa intenção de orar. Quando nós temos intenção de buscar, mas nós não sabemos, o Espírito Santo, ele interpreta as nossas palavras para Deus. Olha que coisa incrível! Porque muitas vezes a nossa palavra chega lá em cima como se fosse uma criança. O Espírito Santo vai decifrando com gemidos inexprimíveis a nossa ansiedade, porque Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. E muitas vezes as nossas palavras não estão alinhadas com aquilo que passa dentro de nós, com aquilo que nós realmente precisamos. Então o Espírito Santo, ele é um intérprete entre a nossa oração e Deus. Então que você tenha esses rituais, que você consiga mexer o seu espírito, a sua alma, fazendo uma lista de gratidão. Faça uma lista de gratidão no seu caderno. Primeiro faça a tua parte espiritual, depois faça uma lista de gratidão. Trabalhando aquilo que está lá dentro da sua alma. Porque quando você começa a ser grato, você começa a mover os céus a seu favor. A gente não tem costume de agradecer, agradeça pelas pequenas coisas do seu dia a dia, por você poder falar, poder respirar, poder ter mobilidade, ir e vir sem a ajuda de ninguém. Então seja grato, comece a se curar sendo grata. Faça uma lista de eu sou, diga que você é especial, eu sou amado. Aquelas palavras que você esperou receber do seu pai, da sua mãe, e você não recebeu, diga você para você mesma. Escreva, eu sou importante. Tudo aquilo que está registrado. O olhar de reprovação é uma coisa que paralisa muitos adultos hoje, porque tem registrado na sua mente aquele olhar de reprovação do pai ou da mãe, quando veio com o desenho da escola. Ai, isso é bobiça, menino, sai pra lá, ai, tem mais o que fazer. Não se achou importante, ficou registrado na criança naquele momento que ela não era importante. Então você precisa dizer isso para você: eu sou importante, eu sou uma filha amada de Deus. Respeite os seus pais, honre seus pais, ame seus pais da forma com que eles foram melhor, eles deram o melhor que eles podiam dentro das condições que eles tinham. Com certeza, eles deram mais para você do que eles receberam. Pais violentos foram filhos de pais violentos. Pais abusadores foram filhos de pais abusadores. Eles vão repetir. Quando eu me posiciono em Deus para
para sair da forma, que é o versículo da metanoia, Romanos 12:2. É sair da forma para provar a vontade de Deus para a minha vida, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor começa a me curar de todos os meus traumas, de todos os meus medos. Então deixa eu mostrar para vocês, Abacuque 2:2 fala, também é um ritual que a gente tem, eu tenho, né? Fiz o meu quadro dos sonhos, então eu passo ali e Abacuque 2:2 fala assim, ó, escreva a tua visão em tábuas, aquilo que você quer para a sua vida, escreva, faça um outdoor, cole fotos na parede dos teus sonhos, dos teus projetos, daquilo que você quer. E sempre tem que ter nas fotos pessoas, porque você vai se visualizar ali, naquele lugar. Então Abacuque 2:2 fala, escreva a sua visão em tábuas, para que até quem passe correndo consiga vê-las. Vou te mostrar aqui o quadro de sonhos, espera aí. Ó, esse é o quadro de sonhos. Aqui eu tenho frases, eu posso mais, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Essas frases eu digo para mim, eu digo que eu sou uma vitoriosa. Aqui eu tenho as leis da autorresponsabilidade. E eu tenho fotos aqui no quadro dos sonhos, como diz a palavra de Deus, Abacuque 2:2, escreva a tua visão em tábuas, para que até quem passe correndo possa ver. E você, mesmo que você esteja na correria do seu dia a dia, você vai passar pela sua sala, pelo seu quarto, por onde você tem esse quadro, e você vai mentalizar uma vida saudável, uma vida com a sua filha, uma vida com seu esposo, uma vida saudável com seu esposo, orar com seu esposo. Ver o seu esposo sendo pleno em Deus, você naquilo que você quer, palestrante, com suas amigas, fazendo um GP, tendo uma vida saudável com os amigos, estando de bem com a sua vida, com o seu corpo. E os bens materiais, a casa que você quer, com pé direito amplo, onde você possa estar na sala e conversar, se comunicar com quem está na cozinha. Aquilo que você quer para a sua vida. Você precisa escrever a sua visão em tábuas. Esse é o modelo do quadro dos sonhos. Então isso faz parte do ritual de cura da tua alma. Você pode ter crescido com uma vida escassa, mas você pode mudar a tua história, pode mudar a tua situação. E o ritual do corpo, Rose, tenha um ritual onde você consiga tirar um tempo para fazer uma caminhada. Ah, Rose, mas eu não consigo, meu dia é muito corrido. Comece com 20 minutos, comece dentro da sua casa, procure lá dança, movimento, zumba. Faça dentro da sua casa se você não tem tempo para ir para a rua. Faça dentro da tua casa antes de ir para o trabalho. Quando você volta do trabalho, você já volta cansada. Eu tenho uma rotina de tudo que é importante na minha vida, eu faço de manhã. Eu acordo às 4h30, 4 horas, 5 horas. E eu faço de manhã, porque durante o dia eu estou livre para fazer as outras coisas. Os mais importantes eu já fiz. Então eu não fico em dívida, eu não termino o dia dizendo eu poderia ter feito mais. Não. Eu fiz o que era essencial. O que vier durante o dia é lucro. Porque aquilo que era primordial eu já fiz. Então que eu possa ter deixado para vocês algo de muito importante nessa questão de ritual e que você comece a se programar para aquilo que Deus tem para você, porque metanoia é movimento, metanoia é se movimentar, é sair deste lugar, dessa forma que você se colocou, que a vida te colocou. Perdoe-se, tenha rituais que vão te fazer sair deste lugar que você está. O que você faz hoje de tudo isso que eu falei aqui? Quem está aqui na live, alguém faz alguma coisa disso que foi falado aqui? Porque às vezes a gente quer tantas coisas de Deus, mas a gente ainda não fez a nossa parte. Nenhuma lista de gratidão eu tenho. Passa o dia, eu não agradeci a Deus pelas coisas que Ele já me deu. Às vezes a gente vai para os pés do Senhor, a gente só pede. A minha oração hoje para você é que todo esse espírito de orfandade, todo esse olhar de rejeição que você traz desde lá da infância, toda reprovação, todo olhar de reprovação caia por terra. Você é amada, você é abençoada.
Você é uma mulher formada para este tempo. O Senhor te formou para este tempo. Você tem a unção para este tempo. Bom dia, Sheila. Você não está aqui por acaso. Se posicione primeiramente na sua vida. Faça a lista daquilo que você precisa para sair deste lugar que você está. Comece a se movimentar no espírito, na alma e no corpo. Todas as dicas eu já dei desde o início da live. Volte lá e veja aquilo que você precisa fazer de primordial no seu dia, para que o seu dia não termine e você fique com aquela sensação de que você não foi produtiva. Amém? Eu me levantei às 4h20, eu às 4h30, você foi mais cedo que eu. Fiz meu devocional, me exercitei, estou fazendo meus afazeres domésticos. Olha só, gente. E ela tem uma ótica, daqui a pouco ela vai trabalhar. Então é assim, ó, eu não posso deixar com que as minhas desculpas me paralisem. Eu vou já sair para trabalhar. Isso aí, já vai sair com a tua parte. Assim, ó, se o teu dia acabasse agora, você diz, o primordial eu já fiz. Por quê? Porque se eu perguntar aqui, quem quer passar a eternidade com Deus? Todo mundo vai levantar a mão, todo mundo quer. Mas assim, como que eu vou passar a eternidade com alguém que eu não conheço, com alguém que eu não desenvolvi uma intimidade aqui na Terra? É passar a eternidade com um desconhecido? Eu creio que vai, isso é a Rosa que está falando, sabe? Eu creio que haverá, porque lá no céu existe hierarquia, então não vai ser diferente. Quando eu chegar lá, aqueles que têm intimidade com Deus vão ter um lugar especial. Aqueles que não tiveram, provavelmente vai ter um ensino, alguma coisa, porque ele não vai se relacionar com quem ele não conhece. Tem que ter uma preparação. Ele pode ser salvo, mas não desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Então, que você possa se despertar para isso. Que você possa se despertar, porque assim, ó, não é querendo tirar vantagem. Quando eu me relaciono com Deus para querer tirar vantagem, isso é idolatria. Porque o que uma pessoa que busca, o pessoal fez o bezerro de ouro lá, eles queriam adorar alguém porque eles queriam alguma coisa em troca. Se eu estou me relacionando com Deus nesse sentido de querer algo em troca, eu já comecei errado. Eu preciso me relacionar com Ele por quem Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Isso é uma troca de interesses. Então você precisa mudar sua mentalidade sobre isso. Dizer, Espírito Santo, me ajuda, porque eu como ser humano, eu me relaciono contigo porque eu quero algo em troca. Mas eu quero ser diferente, eu quero saber que tudo já está disponível para mim. Quando eu quero algo em troca, é a mentalidade de órfão. Então nós precisamos orar nesse sentido. Senhor, tira a mentalidade de orfandade de mim e a mentalidade de bastardia espiritual. Porque senão eu vou continuar buscando a Deus com uma troca de favores, como alguém que pode me dar alguma coisa, como aquele pai que não supriu as minhas necessidades. Então, quando eu estou curada na orfandade, na bastardia, eu consigo ver Deus como um pai perfeito e que tudo já é meu porque eu sou herdeira e não é a Rose que está falando, é a palavra. A palavra diz que os filhos são heranças do Senhor. Eu sou filha, você é filho, nós somos heranças do Senhor, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A palavra fala isso. Então, quando eu me relaciono para ter favores, é bastardia e orfandade. Que você seja curada disso hoje em nome de Jesus. Amém? Shabbat Shalom a todos. Que o seu sábado seja abençoado. Que você possa terminar o seu dia hoje de entregar para o Senhor as tuas primícias da semana. Encerrou a semana. O que você tem essa semana para entregar para o Senhor? Que você possa levantar e dizer, Senhor, esse foi o meu melhor. Em nome de Jesus. Entregue as suas primícias hoje no final do dia. E você vai ver todo o final de Shabat, entregue a tua semana e você vai ver como você vai começar a ser mais produtiva, porque você sempre vai querer entregar algo para o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Beijo no teu coração, até amanhã. Tchau, tchau.